Então, vamos começar pelos caibros. Então, a primeira coisa, a gente tem que ver no projeto aqui, num dos cortes, qual que é a dimensão da seção. Esses montantes são sempre seções retangulares que a gente vai ter que achar as medidas olhando para o desenho. Então, eu vou tirar a medida aqui, ó, o caibro ele vai ter 15 centímetros de altura se eu pegar no corte D do projeto, eu vou ver a largura dele. Então, ele tem 15 por 7,5. Vou arredondar essas medidas que estão quebradas aí no desenho do projeto. Então, para fazer o telhado, ó, sugiro que vocês ponham. Eu vou apagar esse daqui. Copiem o telhado de vocês para o lado aí. Então, estou copiando, selecionei, copiei. E aí vamos... Vamos usar esse mesmo. Vamos usar aquele mesmo. Então, ele já está aqui no vidraça inclinada. Nós vamos editar esse tipo aqui, ó. Esse aqui não está com a configuração que a gente quer. Então, nós vamos editar esse. Antes de começar a edição do tipo da vidraça, vamos descer aqui no navegador de projeto. E a gente vai ter que criar... crescer um pouquinho aqui. O montante de parede cortina. Então, vamos ter que criar mais um montante retangular. A gente já tinha esse de madeira que a gente usou para fazer a parede, o painel de parede e janelas. Então, a gente pode ir em propriedade de tipo e duplicar ele e editar esses parâmetros. E aí a gente vai fazer dois tipos. O meu aqui já está criado. Então, vou pegar ele como exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, dupliquei, renomeei. Pus aqui o meu número. Caibros 7,5 por 15, que é a dimensão que a gente viu lá no projeto. E aqui eu vou definir as medidas desse perfil. Então, a altura, eu vou considerar como sendo a espessura, que é a medida que é perpendicular ao plano do telhado, e a largura de um lado e de outro do eixo, 3,75 com 3,75 para dar 7,5 cm. E aqui eu defino também o material. Então, esses são os elementos importantes que a gente precisa definir para criar o perfil que a gente vai usar. Então, esse é o perfil dos caibros. Eu estou usando um dos materiais que a gente já tinha criado também, pegando o mesmo da esquadria, porque ele vai ter que ter a mesma aparência nos desenhos, em corte, em planta e em perspectivas. E a mesma coisa para fazer as ripas, pode duplicar também e editar as medidas. A medida da ripa é 5 por 2, então é 5 na largura, então 2,5 para cada lado do eixo da cortina, da vidraça inclinada, e 2 centímetros de espessura, a mesma madeira. Então, depois que a gente criar os montantes, a gente vai pegar e editar o tipo do telhado mesmo. Então, vamos duplicar. 00, é o meu número. E vou colocar aqui, vou fazer um para os caibros. Então, vou pôr a informação aqui da medida dele, 7,5 por 15 centímetros. E ok. Vou fazer por distância fixa. E aí a gente tem o módulo da estrutura 2,5. Se a gente vê no corte aqui, ó, deixa eu pegar no outro desenho. No corte D, a gente vai ver que tem, para cada pilar, tem 1, 2, 3, 4. Então, eu divido o vão entre pilares em 3 partes iguais,
Então, 250, né, centímetros, que é o vão entre os pilares, dividido por 3, isso vai dar 83,333333. Então, é a medida que eu vou colocar aqui, ó, 83,33. Quanto mais 3 vocês puserem aí, mais preciso vai ficar. Ele vai acabar zerando, vai deixar 2 casas decimais só. Eu vou colocar essa distância definida só em um dos eixos. Aqui eu vou deixar sem nenhum. Eu vou querer fazer só em um dos sentidos, né? A vidraça tem eixos nos 2 sentidos, eu vou deixar só em um. E vou colocar... Então, eu estou definindo o layout do eixo 1. Então, eu vou definir os montantes também do eixo 1. Vou pegar aqui o perfil que a gente criou dos caibros. Então, está aqui. Ok. Ele vai dar esse aviso aí, vamos ver se vai dar certo. Ele vai excluir todas as linhas de eixo. Ó. Vamos marcar essa opção de excluir todas as linhas que estão diferentes. Já tinha uma definição antes. Então, como a gente mudou as regras do layout, ele vai excluir as linhas de eixo que não estão mais de acordo com, né, a nova configuração. Então, está aqui, ó, ele faz os caibros. Ah, faltou um detalhe. Tem que definir aqui também, ó, o painel de parede cortina, o painel padrão. Então, vocês vão usar esse painel do sistema vazio, que é o que a gente puxou lá do outro telhado do arquivo que eu passei para vocês. Então, painel do sistema vazio. Ok. Então, ó, a gente observa que fica sem nada. Ó. Fica transparente, mas se eu vier com o cursor do mouse e apertar o Tab, existe um elemento ali, ó, só que é um elemento vazio. Não vai aparecer no desenho, não vai computar nada para efeitos do Revit. E aí ele cria esses perfis, né, com o espaçamento que a gente quer. A gente está fazendo aqui a parte, né? Então, se eu quiser aplicar isso no outro telhado, o telhado oficial da casa, eu vou lá, sugiro um desses cortes transversais, o A, B ou C. Eu vou pegar o corte A. E aí, a gente pode mover esse telhado um pouco para cima, né? Então, vou mover ele aqui um pouco para cima e vou copiar ele para baixo. Então, eu vou fazer uma cópia e aí eu vou selecionar e colocar o tipo que eu acabei de criar, que é o tipo dos caibros. Aí ele vai dar um aviso aqui, mas que não é nada demais. E aí ele vai criar esse elemento com a mesma configuração do telhado anterior, né? Tá, não é isso que eu queria, não. Deixa eu fechar esse aqui de uma vez. Porque... Então, ó, ele criou já um telhado só com os caibros. Se a gente for na planta de cobertura, aí vamos ter que usar essas ferramentas de ocultar, porque vai ter um telhado na frente, né? Então eu vou ocultar o telhado que está com as telhas, né? Que ele está ocultando os caibros. Então vou lá no óculos, ocultar o elemento. E vou isolar esse elemento aqui também. Eu vou isolar o telhado só para a gente ver. Ah, não. Eu tenho que selecionar... O que eu quero mostrar aqui, ó, é que ele está... os caibros não estão batendo automaticamente com os eixos. Então, para ajustar isso, eu vou selecionar aqui o telhado e vou selecionar os eixos. Vou selecionar aqui, ó, abrindo uma janela de seleção, porque eu quero pegar eixos, que são os eixos da estrutura, eixos do telhado cortina,
os montantes, que são os caibros, os painéis, que são os painéis vazios, e o telhado, que é o conjunto do painel cortina, que a gente quer selecionar. E aí eu vou isolar essas categorias. Vou isolar todas as categorias. Eu estou isolando a categoria porque eu quero todos que têm a mesma categoria do que esse. Se eu puser isolar elemento, ele vai isolar só esses que eu selecionei. Então, eu vou isolar categoria. E aí a gente pode selecionar aqui, ó, fazer uma janela descendo nesse sentido. E eu vou filtrar aqui todos os eixos. Então, eu estou usando o filtro, desmarco aqui e vou pegar só os eixos de telhado cortina. Como a gente criou o layout na edição do tipo, eles ficam travados com esse alfinete. Então, eu vou desmarcar todos de uma vez. Então, eu abri um janelão aqui para selecionar todos de uma vez e destravar todos de uma vez. E agora eu vou poder mover os eixos. Eles já estão selecionados, ó, não dá para ver porque tem um montante na frente, mas eles estão selecionados. Eu consigo ver isso aqui no filtro ou aqui em cima. E aí eu vou mover eles alinhando. Acho que eu vou ter que pôr num corte transversal porque eu não consigo. Ah, aqui deu, ó. Eu tenho que pegar o eixo, pegar um que já está próximo aqui do eixo e vou deslocar ele até o eixo da modulação da estrutura, para ele poder coincidir certinho na hora que eu olhar no corte D aqui, ó. Eles vão estar centralizados com o pilar. E vai ter alguns intermediários. Tem uns da ponta aqui que a gente pode apagar também, fica duplicado próximo assim, ó. A gente pode soltar o alfinete e apagar. Vai ter um outro lá do outro lado, solta o alfinete e apaga. A borda não tem problema, não precisa ter o de bordo ali não. Aqui a mesma coisa, ó. Tem um outro lá no fundo, eu posso solto o alfinete e deleto. E aí vocês veem se tem mais algum aí sobrando. Então é isso para fazer os caibros e para fazer as ripas. É exatamente o mesmo raciocínio.